Você acorda, você faz um café e a primeira coisa que você quer é uma boa notícia. Aquela dada com credibilidade e imparcialidade. Então, tá feito. Café com Notícia, trazendo as primeiras e principais notícias do dia. Café com Notícia. Bom dia, bom dia. Desperte para esse novo dia. Em 5 segundos, Café com Notícia. As melhores músicas, as principais notícias. Café com Notícia. No ar, a partir de agora, a edição do nosso Café com Notícias. E agora, as primeiras e principais informações. Hoje é segunda-feira, 10 de janeiro de 2022. Diego Soares junto com você e vamos começando a edição de hoje, desta segunda-feira, com a previsão do tempo por todo o país. Previsão do tempo para esta segunda-feira, 10 de janeiro. Centro-Oeste. Brasília tem céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura varia entre 18 e 24 graus, a umidade relativa do ar é de 65% a 95%. Goiânia, em Goiás, tem céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura oscilando entre 20 e 29 graus, umidade do ar varia entre 60% a 95%. Norte. Macapá, no Amapá, tem nesta segunda-feira, dia 10, céu com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura marcando entre 23 e 29 graus, umidade relativa do ar é em torno de 65% a 95%. Porto Velho, Rondônia, tem céu com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura é em torno de 23 e 31 graus, umidade do ar fica entre 55% a 95%. Nordeste. São Luís, do Maranhão, tem nesta segunda-feira, dia 10, céu com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura indicando entre 24 e 29 graus, umidade do ar é de 70% e 90%. Teresina, no Piauí, tem previsão de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. A temperatura é entre 23 e 30 graus, umidade do ar oscila entre 60% a 95%. Sul. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. A temperatura estará variando entre 18 e 32 graus, umidade relativa do ar é de 40% a 90%. Florianópolis, em Santa Catarina, tem previsão de céu com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura mínima de 20 e máxima de 25 graus. A umidade do ar é em torno de 65% a 85%. Sudeste. Belo Horizonte, Minas Gerais, tem céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura oscilando entre 15 e 24 graus, umidade do ar é de 80% a 100%. O Rio de Janeiro tem previsão de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros marcam temperatura entre 21 e 30 graus, umidade do ar gira em torno de 75% a 100%. Você ouviu a previsão do tempo para esta segunda-feira, 10 de janeiro de 2022, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília. Gilson Santa Fé. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. O Tottenham sofreu, mas avançou para a quarta fase da Copa da Inglaterra. Lucas Moura e Harry Kane tiveram que entrar no segundo tempo para garantir a virada por 3-1 em casa contra o modesto Morecambe, que está na zona de rebaixamento da League One, a terceira divisão inglesa. Os Spurs agora enfrentam Brighton. Os Camarões, como é conhecido o time do Morecambe, que exibe o animal no escudo, saiu na frente com gol do capitão Anthony O'Connor aos 33 minutos do primeiro tempo. Ele aproveitou cobrança de escanteio da esquerda e livre na pequena área, finalizou de chapa para o gol. Foi lindo! O processo de divórcio pode envolver alguns desgastes, custos e burocracias. Mesmo assim, em 2021, o Colégio Notarial do Brasil, que reúne mais de 9 mil tabeliões, registrou recorde no número de casais que separaram oficialmente no país. Somente no último ano, mais de 77 mil divórcios consensuais foram registrados. É o maior número desde 2007, quando uma lei federal permitiu a realização de separações e divórcios em cartórios.
Outro fator importante para o aumento no número de separações oficiais é a possibilidade de registros feitos pela internet. Esses processos aumentaram significativamente nos últimos anos, segundo os cartórios. Para Douglas Gavazzi, tabelião, substituto integrante do Colégio Notarial do Brasil, esse aumento está ligado ao isolamento social adotado durante a pandemia. Com o convívio forçoso que se instalou com a pandemia e a quarentena, as pessoas já tinham ciência de que isso poderia ser feito de uma forma muito mais fácil, e como é consensual, isso se tornou mais procurado, porque é realmente a via mais fácil e talvez até menos custosa do que procurar o judiciário e a morosidade. Em 2020, o número de casais divorciados de maneira consensual também foi alto, mais de 76 mil registros, e a expectativa é que apenas em 2023 o número de separações volte a patamares anteriores à pandemia. Com supervisão de Sheila Noleto, da Rádio Nacional em Brasília, Igor Cardim. Só na última semana do ano passado foram 4 grandes apreensões, cada uma delas com pelo menos 500 quilos de cocaína, totalizando mais de 2,5 toneladas da droga. Os traficantes esconderam a substância em meio a produtos agrícolas, café, suco de laranja e açúcar. 2 das cargas iam para a Europa, outras 2 para a África. Segundo a Receita, a inspeção dos contêineres segue critérios de análise de risco na exportação. O Brasil não produz cocaína, mas é usado pelos traficantes internacionais como local de passagem da droga produzida no Peru, Bolívia e Colômbia. Da TV Brasil em São Paulo, Anne Zanetti. O último boletim divulgado pela Defesa Civil nesta sexta-feira mostra um aumento no número de famílias atingidas pelas cheias dos rios no Tocantins. Até o momento, são 328 desabrigados e 516 desalojados. A vazão das usinas hidrelétricas se mantém estáveis e 3 municípios na região do Bico do Papagaio estão com equipes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil atuando hoje. No Tocantins, há 31 municípios afetados diretamente ou sendo monitorados por causa das enchentes. O volume das águas no Tocantins afetou diretamente pelo menos 15 trechos rodoviários. E o governo do estado informou que tem equipes trabalhando em diversas regiões de forma emergencial para reduzir os transtornos à população. A previsão é de que continue chovendo diariamente, pelo menos até domingo, em todo o Tocantins. E a previsão de término do período chuvoso é para abril. De Palmas, Tocantins, Carla Morena para a Rádio Nacional. A cesta básica ficou mais cara em 2021. Pelo menos 17 capitais brasileiras registraram aumento nos alimentos, segundo o DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. O departamento realizou a pesquisa nacional da cesta básica de alimentos e apontou que São Paulo é a capital mais cara para comprar os itens, podendo custar R$ 690. Se confrontado dezembro de 2021 com o mesmo período de 2020, as maiores altas foram em Curitiba, com aumento de 16,3%, seguido por Natal e Recife. De novembro para dezembro de 2021, 8 capitais tiveram alta nos itens da cesta básica. Salvador puxa a lista com aumento de 2,43%. Já em Florianópolis, a redução foi de 2,95% no comparativo. O aumento foi sentido por Priscila Levato, gerente de um restaurante em Brasília. Ela conta que o arroz, o feijão e o óleo pesaram na lista de compras do ano passado, mas ela tenta segurar o repasse aos clientes. Infelizmente, toda vez que a gente vai ao mercado, a gente se depara com essa alta dos preços dos produtos. Trabalhando no restaurante self-service, a gente tenta segurar ao máximo o valor do quilo, mas em certo momento realmente não tem como não repassar isso para o cliente. Apesar de os produtos sofrerem variações entre os estados, alguns itens subiram de valor em quase todas as capitais, como pão francês, manteiga, leite integral, farinha de trigo e a mandioca. No apanhado entre dezembro de 2020 e de 2021, as maiores altas foram da carne bovina de primeira, do açúcar, do óleo de soja, café e do tomate. As maiores quedas ficaram por conta da batata, com diminuição de 33% do preço em Belo Horizonte, arroz agulhinha, que caiu 21% em São Paulo, e o feijão, que sofreu queda de 11% em Recife.
A pesquisa do DIEESE ainda apontou que para a manutenção de uma família de 4 pessoas, o salário mínimo necessário deveria ser de R$ 5.800, 5,7 vezes mais que o valor de R$ 1.100, piso salarial de 2021. Com supervisão de Sheila Noleto, da Rádio Nacional em Brasília, Igor Cardim. Daqui a pouco, depois do intervalo, tem mais Café com Notícias. Café com Notícia. Você está ouvindo Rede Missões. Café com Notícia. Uma sexta-feira muito louca. Qualquer roteirista de filme poderia descrever assim o fim de semana do meio atacante Nicão. De encaminhado como internacional, o jogador viu o Colorado se afastar do negócio e o São Paulo surgir atendendo a reivindicações e acertando um contrato de 4 temporadas. Não houve chapéu, o popular jargão usado para descrever a ação de um time superando o outro de última hora em uma negociação. O São Paulo passou a agir depois de o Internacional se retirar e em pouco mais de 2 horas de diálogo, fechou com o Nicão. Toda a operação ultrapassa R$10 milhões, contando luvas, direito econômico e comissão para o empresário Paulo Pitombeira. O São Paulo cobriu o que o Inter havia oferecido e atendeu às últimas demandas impostas pelo staff de Nicão, que fizeram os gaúchos abdicar do negócio. 5 regiões do estado do Rio de Janeiro estão em bandeira verde, de acordo com a edição de número 62 do Mapa de Risco da Covid-19, divulgada nesta sexta-feira pela Secretaria de Saúde Estadual. Já as regiões de Metropolitana 1, Bahia de Ilha Grande, Médio Paraíba e Norte ficaram em bandeira amarela. Na classificação geral, o estado se mantém em bandeira verde. A análise compara as semanas epidemiológicas de 19 a 25 de dezembro e de 5 a 11 de dezembro. A partir de 26 de dezembro a 1º de janeiro, houve aumento repentino na positividade dos testes para a detecção da Covid-19. A taxa passou de 1,4% no fim de dezembro para mais de 20% nos primeiros dias de janeiro. Esse aumento ainda não se reflete nesta edição do mapa. Os indicadores levam em consideração a taxa de ocupação dos leitos e o aumento no número de óbitos e internações, além da taxa de positividade. Cada bandeira representa um nível de risco e um conjunto de recomendações de isolamento social, que variam entre as cores roxa, de risco muito alto, e vermelha, laranja, amarela e verde, que representam um risco muito baixo. Os resultados apurados para os indicadores apresentados devem auxiliar a tomada de decisão, além de informar a necessidade de adoção de medidas restritivas conforme o nível de risco de cada localidade. Pacientes com sintomas moderados a graves, com febre acima de 37,5 e dificuldade respiratória, deverão procurar diretamente uma UPA ou emergência hospitalar, onde realizarão o teste e passarão por atendimento médico para avaliação do quadro de saúde. Na próxima semana serão abertos mais 3 postos com maior capacidade diária de realização de testes. Os centros serão instalados no Hospital Estadual Dr. Ricardo Cruz, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no posto do IASERJ do Maracanã e no estádio de atletismo Célio de Barros, também no Maracanã, na zona norte da capital fluminense. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais confirmou a morte de 10 pessoas no desabamento de uma rocha no Lago Furnas, em Capitólio, Minas Gerais. Elas ocupavam a mesma embarcação, uma lancha chamada Jesus, que foi atingida em cheio pela rocha. Outras 3 embarcações também foram atingidas direta ou indiretamente. Além das 10 mortes, mais de 30 pessoas ficaram feridas. A Marinha e a Polícia Civil de Minas Gerais estão abrindo inquéritos para investigar as circunstâncias que levaram a essa tragédia. Na avaliação da geóloga Joana Paula Sanches, professora da Universidade Federal de Goiás, o local já apresentava indícios de que um desmoronamento desses estava prestes a ocorrer. Realmente podia ter sido evitada se houvesse um mapeamento na zona, né? Acontece que esse local são rochas quartzíticas, rochas metamórficas, mas muito deformadas, muito fraturadas, tem muito quebradas, né? Esse local que cedeu justamente numa dessas fraturas que foi preenchida por muito solo e muita água, com esse acúmulo de água nas chuvas,
aumentou o peso e ocorreu esse deslocamento do bloco todo. A Defesa Civil já havia advertido para o risco de chuvas intensas no estado. Depois do acidente, os passeios de barcos turísticos no Lago de Furnas foram suspensos por questões de segurança. A Polícia Federal colocou à disposição da Polícia Civil de Minas Gerais o apoio de papiloscopistas e de peritos criminais para ajudar no trabalho de reconhecimento dos corpos. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito. Uma barragem da mina de Pau Branco, localizada em Nova Lima, Minas Gerais, transbordou após fortes chuvas na região. Uma pessoa ficou ferida. A Justiça determinou a interrupção dos trabalhos na mina e as atividades foram suspensas pela Valorec, empresa responsável pelo dique. A empresa também deve garantir a estabilidade da estrutura para evitar que a situação se agrave. O dique lisa transbordou na manhã deste sábado e atingiu um trecho da BR-040. Veículos que passavam na rodovia foram envolvidos pela lama. Segundo os bombeiros, não houve rompimento de barragem. Mesmo assim, a ANM, que é a Agência Nacional de Mineração, elevou para 3 o nível de emergência no local, que é o nível mais alto de alerta para possíveis rompimentos. A agência também determinou a retirada das 6 pessoas que moram próximas ao vazamento, além da interdição da BR-040 naquele local. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito. Por meio da plataforma notificagov.br, o governo federal enviou pela primeira vez mensagens para 40 mil motoristas comunicando das multas de trânsito que estão dentro da validade e que podem ser pagas com desconto. Os condutores precisam ter o cadastro e o aplicativo no celular. As notificações chegam por essa ferramenta ou por e-mail e SMS. Eles são orientados a pagar a multa dentro do prazo para que consigam desconto de 40% no valor da infração. Ainda em fase de testes, a ideia da plataforma é facilitar e antecipar a solução de alguns serviços que ainda devem ser incluídos em diversas áreas, chegando às mãos dos 116 milhões de usuários do aplicativo gov.br. É o que explica o secretário de Governo Digital do Ministério da Economia, Fernando Coelho. Com o Notifica Gov.br, nós mudamos a lógica da comunicação entre o Estado e a população, pois começamos a oferecer serviço de forma antecipada. Queremos informar, alertar e ajudar o cidadão em sua relação com o governo em diversas áreas, como saúde, educação e trânsito, por exemplo. O desconto de 40% nas multas de trânsito é concedido até a data de vencimento e se o motorista não pretende apresentar defesa prévia ou recurso. Na prática, o desconto é para aqueles que reconhecem ter cometido a infração. Esse mecanismo já existe e funciona para os condutores cadastrados no SNE, Sistema de Notificação Eletrônica, disponível na Carteira Digital de Trânsito ou no portal de serviços da Secretaria Nacional de Trânsito. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. O carnaval na Marquês de Sapucaí, o sambódromo da cidade do Rio de Janeiro, segue mantido. O secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, disse que ainda é cedo para tomar qualquer decisão sobre a suspensão ou não dos desfiles das escolas de samba. Muito cedo para falar de carnaval, acho que agora a nossa preocupação tem que ser ampliar acesso, ampliar serviços para a população. Vai chegar o momento correto e o momento certo da gente definir regras e falar de carnaval. Nesse momento, a gente precisa ampliar acesso, ver como é que as coisas vão funcionar na cidade do Rio de Janeiro em relação à variante Ômicron, com a nossa alta cobertura vacinal, como é que essa nova variante vai se comportar, para daí a gente poder falar de carnaval. A decisão foi divulgada em nota pelo governo do estado, que reforça não ser possível decidir sobre um evento que irá acontecer daqui a 2 meses, em virtude do cenário epidemiológico momentâneo e que novas reuniões deverão acontecer para embasar a decisão. Porém, a tendência é que o carnaval de rua seja suspenso em todo o estado devido à dificuldade em fazer um controle sanitário com a adoção de protocolos de testagem ou exigência de esquema vacinal completo. Nessa sexta-feira, em reunião com o Grupo Técnico de Assessoramento a Eventos de Saúde Pública, técnicos da Secretaria Estadual de Saúde debateram o cenário epidemiológico da Covid-19 no estado e as possibilidades de se estabelecer protocolos sanitários em eventos fechados.
O governador Cláudio Castro encaminhou ao Comitê Científico do Estado uma indicação para que o carnaval de rua não seja liberado. Ele aguarda a deliberação dos especialistas e determinou que o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Kiep, dialogue com o Conselho de Secretários de Saúde dos municípios para que o evento seja suspenso neste ano. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Café com Notícias desta segunda-feira fica por aqui, agradecendo o carinho da sintonia e audiência. E amanhã tô de volta com você. Um forte abraço, fiquem bem e até lá. Café com Notícias.